tudo bem com vocês? Quanto tempo? Voltando a gravar um vídeo. O que me traz, né, essa exposição é trazer informação, elucidação, conhecimento. Astrologia é o autoconhecimento que agrega um despertar, né, da nossa consciência, da nossa essência, quem somos, o que viemos fazer aqui nesse mundo, por que passamos por certas provas, por que somos tão diferentes. Mas existe algo que nos torna muito parecidos, né? Essa natureza, né, da ambiguidade mental que está o tempo todo tentando fazer com que a gente fique hipnotizado ou absorvido com uma forma ou outra de pensamento e que nos leva a frequências e vibrações de energias que às vezes não são boas. Então é importante a gente desmistificar, né, toda forma de energia, de pensamento que insiste, de repente, né? E quando a gente questiona, quando a gente busca exercer essa força que é a consciência, porque a falta de consciência nos leva a acreditar em qualquer coisa. E a mente, ela mente o tempo todo. Mais do que nunca, essa é a superficialidade da mente, né? Te carregar para energias e percepções equivocadas, né? Então, quando a gente se questiona por que tenho pensamentos recorrentes, por que gosto ou não gosto de alguma coisa, por que simpatizo ou não simpatizo com tal pessoa, por que levo as coisas a mal? Quem leva as coisas para o lado mal? Quem julga mal? Quem pensa mal? É o ego, não é a nossa essência, não é a nossa consciência. Então, essa obsessão negativa que às vezes paira, né, sobre a vida das pessoas e as torna mais inimigas do que amigas, mais julgadoras e pessoas que podem condenar o outro, né? Se mais do que nunca se aquilo que a gente faz para os outros volta para a gente, imagina o que as pessoas estão semeando. E para sair de tudo isso, o que eu quero trazer hoje aqui é a influência dos planetas. Vivemos 7 fases da vida e os planetas influenciam diretamente. Você sabe em que fase você está? Importante saber. Uma criança, ela começa com a fase da lua. Até mais ou menos os 7 anos, a criança ela é muito dependente do alimento, do cuidado direto, né, da mãe. E o subconsciente dela também está sendo formado. É a maneira que ela vai receber essa informação, esse cuidado, vai refletir para o resto da vida dela, principalmente emocionalmente. É importante. Às vezes priorizamos demais essa fase com cuidados ou em excesso ou pouco cuidado. E o equilíbrio é o fundamental. É preciso mais do que nunca viver em equilíbrio e cuidar de uma criança nessa fase com equilíbrio. Então a fase da lua, ela requer uma atenção com equilíbrio, sem dramas, sem excessos, porque isso vai refletir, né, quando a pessoa for adulta. Depois vem a fase de Mercúrio.
Mercúrio ele já é super curioso, ele já precisa daquela interação, já é a fase da puberdade, das trocas, do conhecimento, da comunicação, da rapidez de raciocínio, do desenvolvimento da influência dos irmãos. Essa é uma fase importantíssima. Depois vem a fase de Vênus, é a fase que toda pessoa sente aquela necessidade de ter o seu complemento, de ter aquela pessoa certa na vida, de viver um grande amor, de viver uma história de amor. Essa fase é altamente motivada por Vênus, só que Vênus não é a deusa do amor, na verdade é a deusa da paixão, né? Muito fácil se apaixonar, se desapaixonar. E essa é uma fase um tanto conturbada, mas ela é de suma importância para desenvolvermos nossa parte de relações. Depois vem o Sol. O Sol, ele nos direciona mais para a parte mais séria da nossa vida, a conexão com a nossa verdade, com a nossa essência. Aquilo que a gente busca realizar no mundo tem muito a ver com essa inspiração na nossa essência. Porque quando trabalhamos e quando fazemos algo por verdadeiro amor, por verdadeira entrega, aquele trabalho, ele não é sacrifício. Não existe sacrifício num trabalho feito com amor, com entrega, com vontade, com realização. E o Sol, ele mostra muito isso, a fase da vida em que buscamos ter essa realização. Aí, no auge dessa fase da vida, entra a fase de Marte. Marte, ele é combativo. Marte, ele sente que ele precisa ir para a guerra, ele precisa lutar, ele precisa estabelecer um território, ele precisa trazer os proventos, né? Ele precisa prover, ele precisa. Marte, nessa fase da vida, ele é muito importante porque muitas pessoas se sentem compelidas a competir, a mostrar e provar o seu melhor. Depois, na meia-idade, vem a fase de Júpiter. Júpiter, ele é muito generoso e ele tem uma necessidade de passar conhecimento, né? Ele tem uma grande benevolência. Para Júpiter, tudo vem e vai de uma forma muito grandiosa. Às vezes, aquilo que a gente fala, quando a gente está numa fase mais de Júpiter, que é a meia-idade, a gente pode se tornar uma referência, uma boa referência, e é importante a gente pesar os prós e os contras de nossas ações e reações, que muitas vezes elas têm pesos e medidas muito observados, né? Às vezes de forma pelos outros até meia bem julgatória, né? Bem crítica, né? Porque Júpiter na fase dele, ele tem necessidade de viajar, de expandir, de conhecer novos horizontes, de passar ensinamentos, conhecimentos. Aí chega a última fase, que é a de Saturno. A velhice chegou, é a fase que no final da vida Saturno ele entrega ou um cajado ou um cetro de rei para a pessoa, né? Tipo assim, agora você vai procurar se equilibrar no cajado ou você vai levantar o seu cetro de rei e ter orgulho das conquistas e do conhecimento e o que você vai deixar de legado. E é isso. Importante a gente descobrir que o verdadeiro amor que reside no nosso coração, ele está dentro, né? Ele precisa ser compartilhado através de uma compaixão, através daquilo que podemos fazer pelos nossos irmãos. Que sejamos todos irmãos nessa hora, nesse momento. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.